Eu resolvi vir gravar esse vídeo aqui porque aconteceu algo muito especial pra mim nessa virada de ano. Provavelmente você vai estar acessando esse vídeo por conta do título. E sim, eu fui um dos ganhadores da Mega da Virada desse ano de 2025 que aconteceu. Só que isso não foi uma sorte aleatória. Eu gostaria de compartilhar como eu manifestei isso usando consciência, intenção e prática no dia a dia. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre lei da atração, né? Mas esse vídeo não é sobre lei da atração. Quando a gente fala de lei da atração, muita gente acha que é só você parar, sentar algum canto e ficar pensando e tá tudo bem, tá manifestado. Não, não é assim, galera. Ou que a física quântica é algo difícil, distante, é coisa só para aqueles cientistas malucões, né? Mas na prática, tudo gira em torno de atenção, emoção e coerência. Então isso tudo não é magia, mas sim postura interna. Postura interna, postura interna. Eu não fiquei obcecado em querer ganhar esse prêmio a todo instante. Eu trabalhei mais em tirar aquela ansiedade, aquela dúvida e aquela sensação de falta, sabe? E a minha pergunta principal não era quando eu vou ganhar, mas sim como que eu fico bem agora? Como que eu fico bem agora? Manifestando isso. Claro que isso não foi da noite pro dia. Eu venho há mais de 2 anos trabalhando isso internamente dentro de mim. Claro que é assim como qualquer pessoa que começa a estudar, querer se aprofundar nisso, tem esse sonho também, no começo fica naquela ansiedade, né? A gente fica imaginando o tempo inteiro, faz milhões de planos, o que a gente vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Então, de uma certa forma, a gente acaba se prendendo e prendendo essa energia, não deixando essa energia fluir pro universo. Então, a gente acaba guardando essa energia e ela fica presa dentro da gente. E isso é o que demora, faz atrasar, faz ficar preso àquela manifestação. Então, depois de muito tempo, depois de muito estudar, depois de muito... Eu sempre que eu posso, eu faço algum joguinho ou outro, né? Não vou dizer que eu sou aquela pessoa viciada que eu jogo todo dia. Não, eu sempre... quando acumulava o jogo, ou acumula ainda, porque eu não vou deixar de continuar praticando isso, acumula em um determinado valor, eu vou lá, eu faço o meu jogo, tenho os meus rituais, né, para poder manifestar isso. E hoje eu consigo trabalhar a questão de não ficar me prendendo ao resultado final. E depois, claro, de muito estudo, muito tempo praticando, eu escolhi entrar em um estado de paz antes de qualquer coisa. Sem aquela tensão, sabe? Sem aquela cobrança. Eu sabia o que eu queria experimentar. Eu tinha certeza de uma coisa que eu queria experimentar. Que era aquela sensação de alegria, de expansão, de surpresa. Isso eu tinha muito bem claro. O verdadeiro valor em si era a consequência. Era a consequência dos fatos. No decorrer do ano de 2025, eu fui anotando alguns números. Eu ia tentando manifestar alguns números durante o sono, às vezes em algum momento de meditação, às vezes em algum momento que eu estava andando na rua, que eu me colocava ali em estado de presença plena, sabe? Conseguia silenciar minha mente, meio todo ruído, todo barulho, mesmo durante o horário de trabalho, né? Eu tentava silenciar minha mente e tentava deixar vir que números vinham na minha cabeça. Eu posso dizer assim que de uma certa forma eu tentava imaginar, só que sem criar expectativa. Essa é um ponto, assim, é uma chavinha de virada. Que como eu disse, é muito difícil, mas não é impossível. Quando você vai estudando, vai se aprofundando e colocando na prática. Mas eu fazia aquelas exercícios de visualizações. Então eu me visualizava como se fosse o resultado, assim, tipo, tá, quem é o Henrique? Como vai ser o Henrique? Como que é o Henrique ganhador de um prêmio, né? Qual que é a postura desse Henrique? O que ele faz? Quais são os sentimentos dele? Né? Como que é a vida, o dia a dia? Então, automaticamente, eu comecei a mudar algumas posturas internas dentro de mim. Então, dentro de todo esse tempo, esse processo, esse período, eu ia vendo alguns números, anotando alguns números, e pouco antes do final do ano, eu fiz os jogos, foram mais ou menos 3 vezes que eu fiz os jogos. Então, eu fiz mais ou menos 12 ou 14 jogos, se eu não me engano, tá? Eu fazia tudo pelo aplicativinho da Caixa e deixava lá, não ficava nessa ansiedade para querer saber o resultado logo. Fiz e deixei, depois no momento da virada eu falei, eu vou esperar sair todas essas notícias que saiu, todo mundo falando que era golpe ou não, depois eu olho o resultado. Então depois que eu fiz o meu último jogo, eu soltei, não fiquei naquela ansiedade, não fiquei preocupado em saber qual seria o resultado do jogo.
Uma coisa que acontece, é normal, você não precisa se chatear com isso, tá? É que muitas pessoas realmente não acreditam nisso, falam que é golpe, né? Assim como saiu as notícias no final do ano, que é golpe, que isso não funciona, mas eu acredito na física quântica, né? No que eles dizem das infinitas possibilidades. Então, eu tenho para mim o seguinte ponto, de que se existe, por mais que independente, que mas o governo rouba o dinheiro, não é no que eu quero me aprofundar aqui, tá bom, gente? Mas se existe, tem pessoas que ganham, aparecem, né, lá, foi para tal lugar, mas é de 1 em 50 milhões, 1 em 100 milhões. Se existe uma possibilidade, é possível. Então, assim, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora. Mas assim, eu vou nessa uma de 100 milhões. Se existe essa uma possibilidade, eu me agarro nessa possibilidade. Porque é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, eu me agarro nela, como eu já disse antes, sem criar expectativas, sem ficar naquela ansiedade, não vou deixar de viver a minha vida, vou parar a minha vida, eu nunca mais vou trabalhar, eu vou só, todo o dinheiro que eu arrumo, vou vender todas as minhas coisas e ficar jogando. Não, galera. Mas eu vou trabalhar a questão da minha fé, primeiramente, né, do meu acreditar nisso e, claro, que fazer esse alinhamento dessa frequência com a possibilidade de sim, eu sou um ganhador, eu já ganhei, eu posso ser um ganhador. Então, como a física quântica diz, né, que são as infinitas possibilidades, eu me prendo a essa possibilidade. E é assim que você se conecta, é assim que você dá esse salto quântico, como dizemos na física quântica. Então parece papo muito místico, mas eu, como eu já disse, já venho há alguns anos praticando e estudando sobre isso. Pra mim faz muito mais sentido. Então pode ser que pra você que esteja ouvindo, tipo, mano, eu esteja falando um monte de baboseira aqui, misticismo, né, e por aí vai. Mas funciona, galera, funciona. Então ter feito essa quadra na Mega Sena da virada não foi sobre o dinheiro em si, mas sim sobre a confirmação do universo me dizendo, você está alinhado, então continua, você está alinhado, as coisas estão alinhadas, continua fazendo a sua caminhada com essa leveza, com essa clareza, sem preocupação, sem ansiedade. E por incrível que pareça, fazer a quadra na Mega Sena, principalmente da virada, já é uma conquista, sim, gigantesca, porque as probabilidades para qualquer um acerto que você faça é 1 entre milhões e milhões. Então isso, para mim, é aquela confirmação do universo dizendo, sim, você está alinhado, você merece. Então isso faz com que eu continue a minha caminhada até eu chegar no objetivo principal. Não precisa necessariamente ser a mega da virada, mas durante o decorrer do ano existem várias premiações que vão tendo, e uma delas, com certeza, é aquelas que eu vou acessar. Então, quando o campo, o universo, o Deus, ele responde com coisas pequenas ou médias, ele está, na verdade, testando a nossa confiança, até onde você confia, até onde você acredita, até onde vai a sua fé. E isso é o que nos mantém firme nos nossos propósitos. E tudo isso não significa que todos vão ganhar um prêmio da Mega Sena, principalmente da virada, mas significa que todos nós podemos criar experiências muito mais alinhadas com aquele nosso propósito. Começa sempre dentro de nós. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, né? Que toda expansão ela parte de dentro para fora. E isso é um ponto muito importante para a gente entender que realmente tudo parte de dentro, começa de mim, dentro de mim para fora, para expandir para o universo. Se esse vídeo faz sentido para você, eu te convido a você sentar, fazer uma reflexão e experimentar e se observar. Qualquer desejo, qualquer coisa aí que você tenha vontade de realizar, de receber, de ganhar, de conquistar na sua vida, faça essa reflexão aqui. Deixa no comentário aqui pra mim. Porque uma coisa eu garanto, a realidade responde. Cara, a realidade responde.